Olá pessoal, hoje estamos aqui recebendo uma visita ilustre, né? Nosso amigo Eduardo Monteiro, tá? Visitando o nosso showroom aqui da Wacoco. Tá? Estamos aqui para um bate-papo hoje, né? O Alex Coik está aqui junto com a gente. Tá? Vamos aqui conversar um pouquinho sobre linha, tá? Vamos bater um papo e de repente vamos ver se a gente consegue passar algumas informações importantes aqui que possa ajudar na pescaria de vocês. Obrigado pelo convite. Eu estava conversando com o Marquinhos na semana passada, que estava vindo para trade, e pintou essa ideia de a gente bater esse papo. E foi muito legal esse encontro aqui com o Alex, grande pescador, que vai trazer técnica para a galera aí. Marquinhos conhece demais, e eu vou falar um pouquinho também da parte prática, um pouco da parte técnica, do que eu estou usando nas pescarias aí pelo Brasil. Então eu acredito que vai ser um bate-papo muito rico, e aproveite você que está em casa assistindo esse vídeo, quantidade de informação que a gente vai passar para vocês. Vamos falar um pouquinho das informações sobre como surgiu a linha de multifilamento na pesca. Tá? Dessas informações que eu vou passar, gente, não é porque nós somos YGK ou X-Braid, tá? Eu vou falar isso para você, consumidor de linha de multifilamento, de uma forma geral, tá? Porque foi adaptado a linha de multifilamento no Japão para a pesca. Como surgiu a linha de multifilamento? A linha de multifilamento, inicialmente, ela era trançada com seda. E aí, com o passar do tempo, na época da guerra, houve a escassez de matéria-prima de seda. E aí eles passaram a trançar o polietileno. Só que nessa época, as linhas de multifilamento, elas eram usadas somente para a indústria têxtil. Nas pescarias de grandes profundidades, onde as correntes marítimas eram muito fortes, tinha necessidade de fazer uma linha de um diâmetro reduzido e com grande resistência. Para alcançar principalmente grandes profundidades. Assim, se adaptaram, o pessoal começou a fazer a adaptação das linhas têxteis para a pesca. Então, se criou o quê? Se pegou o número padrão. O que é uma unidade de medida que a indústria têxtil utiliza e foi trazido, desta mesma forma, foi trazido para a pesca. O número padrão, ele vem a ser quanto pesa a linha a cada 100 metros. Bom, Marquinhos, me fala uma coisa, e como é que faz para definir esse número? Tem uma regra, tem uma fórmula? Fala então, pra galera. Tem uma formulazinha aqui, até depois vamos deixar colocada essa fórmula aqui no tá? vídeo pro pessoal. No vídeo para o pessoal, que para você descobrir quanto tem de diâmetro, tem uma fórmula, que é simples, é a raiz quadrada do número do PE vezes 0,1655. Se você aplicar isso aqui, ele sai aproximadamente, tá, o diâmetro em milímetros de cada linha. Mas por que número padrão, a YGK, vocês já não colocam o diâmetro em milímetros na caixa, né? Se a gente colocar na caixa, na hora que você vai fazer a medida e coloca o micrômetro em cima, essa linha, ela amassa. Logicamente, a gente tem aqui... Variação, né? Vai dar uma variação. Vai dar a variação e aí vai fazer uma outra medida que não seja... Algo aproximado, né? Mais ou menos. Então, isso é algo difícil, tá? Que é muito difícil, né? Mas acaba sendo comum, né, Marquinhos? A gente entra nas lojas de pesca hoje no Brasil, né? Acaba que o pessoal, eu não sei se é a cultura, né? Ela já vem de uma época que o pessoal falava em milímetro e libragem, né? Isso é uma grande polêmica, tá? E por isso que aqui esse nosso bate-papo, tá? Que a gente gostaria de até poder esclarecer um pouquinho mais. Porque essa polêmica do número padrão, né? Isso é uma discussão que na última reunião que eu tive dentro da YGK, é uma discussão que existe, que, por exemplo, que o Brasil, como é que está desse jeito, né? Existe essa polêmica do número padrão
E parece que nos Estados Unidos, a YGK também, para entrar nos Estados Unidos, as linhas de multi nos Estados Unidos, também gera essa mesma polêmica. Porque hoje, por exemplo, o americano, ele fala em libras por causa dos recordes, por causa da IGFA. Até antigamente eu usava muito aquela Solar XT, né, de 20 libras. Berkeley, ela era uma linha 0,37, que é 20 libras, né? Uma 0,37 aqui, né, a gente chega a ter 70 libras. Né? Então o que acontece? Na verdade, as linhas de multifilamento foram produzidas para quê? Nós temos que usar o diâmetro correto, balanceado com as iscas. O que está sobrando em libragem é o que a gente tem de chance para poder tirar. Por exemplo, você vai pescar um tucunaré na Amazônia, que é cabo de guerra. Então, se você pegar essa linha aqui, que ela, se a gente pegar um diâmetro padrão, uma linha 4, pé 4, ela é 70 libras. Então ali, quando é você e o peixe, então você precisa para essa pescaria. Então por isso que aqui a gente tem diversos tipos de linha, para quê? Para cada uma se adaptar de forma melhor. Existem pé 4 de 50 libras até 70 libras. Existe hoje. Como escolher essa linha? Né? Ah, mas eu vou da 70 que ela é mais resistente. Não é porque ela é uma linha de 50 libras, né, que a gente não vai tirar um troféu. Por quê? Existe ação de vara, existe frição, existe tudo isso. E outra coisa, não é porque é uma linha de 70 libras que ela não vai estourar. Se a gente pegar uma linha de multifilamento, tá, que elas são trançadas, tá? Essas tranças, quando a gente pegar e estrangular, uma vai estrangular, a outra vai arrebentar. Se você pegar uma linha de multifilamento e pegar na mão aqui, ou questão de 1 metro aqui, pode ser 100 libras, qual for, você pegar e der o tranco, ela vai estourar aqui. Então esse teste, tá, pessoal, eu peço para que não se faça, não é qualquer marca, tá? Pegou, né, mas essa linha não aguenta, tá. Esse teste é totalmente errado. Por quê? Porque a resistência que ele dá aqui, tá? Na verdade, eles falam que a resistência de todas as linhas de multifilamento é quando você estica 100 metros, é essa resistência que ela tem. Quando você vai pegar, ela é trançada, volto a falar, repetir, ela é trançada. Esticou bem pertinho, estoura, porque estrangula. Então não tem segredo, né? Então o pescador ele pode, eu quero pescar com PE4, mas dependendo da pescaria que ele for fazer, ele pode escolher a linha que é correta para aquele tipo de pescaria. Sim. Ele vai para a Amazônia, ele tem estrutura para todo canto, o peixe vai pegar e já vai para o tronco, a carretilha dele vai ter que estar muito mais travada, então ele vai escolher uma linha que seja um PE, uma linha mais resistente do PE4. Sim. Ele está pescando numa situação de mar, não tem rosco, o peixe pode tomar mais linha, a carretilha não precisa estar tão travada e tal. Ele pode escolher outra linha também. Sim. Então, o que vai fazer ele escolher é o tipo de pescaria que ele vai fazer. O tipo de pescaria. Uma dica, tá, pessoal? Isso é pessoal meu, mas assim, para todo mundo que eu falo, tá? E acho que vocês nunca estouraram uma linha número 4 no tucunaré, né? Difícil. Eu nunca estourei uma linha número 4 no tucunaré, tá? Estoura-se linha muitas vezes, por quê? Né? Porque a gente usa ela de forma errada. Que a linha ela já sofreu, né? Ela já sofreu bastante porque ela já passou em pau, ela já deu muita cabeleira, a gente não refez o nó do líder, e então ela estoura por fadiga. Mas assim, a linha nova, quando você coloca ela de forma correta, coloca ela com pressão na carretilha, essa linha número 4 pode ser qualquer uma, geralmente ela vai aguentar. E se for linha japonesa, não é YGK não, qualquer uma linha vai aguentar, tá? Do pé número 4. Então essa é a dica, que é como falar pescaria de Amazônia especificamente. O tucunaré azul, eu acho que uma linha número 3, tá? O pé número 3 seria 0,29, quase 30 milímetros, ele vai aguentar um tucunaré azul. Eu acho que não adianta reduzir isso, né? Reduzir muito, reduzir o diâmetro, e aí se torna, mas é mais gostoso, porque a linha fica mais fina,
desliza mais, tal, isso aqui. Mas ela desliza, mas tem esse problema do equilíbrio. A gente deixa de ter equilíbrio e aí acaba a gente errando. Você pega um vento, né? Ela dá uma cabeleira e você vai danificando. Tem gente que consegue pescar, tá? Eu, assim, não acho, eu gosto de superestimar porque, mas o arremesso é difícil, né? Eu acho que você tem que levar, cada um tem que tentar ver qual é a melhor condição para se pescar. Porque de repente bateu o troféu da sua vida e você não tirou. Esse ponto eu ia tocar. Você estava falando agora que a linha arrebenta porque foi fadiga. 50%, 60% dos peixes maiores perdidos, o erro é do pescador, cara. Não tem dúvida. Na última pescaria que a gente estava, teve um cliente que estava jantando com a gente e ele falou, hoje eu peguei um peixe grande e tal, esse peixe foi pro tronco e tal, a gente mergulhou e foi atrás dele e tal, conseguimos tirar o peixe e tal, e depois eu fiz uma pergunta para ele. Trocou a linha depois? Não troquei. Pois é. Essa tua linha pode ter certeza que ela já perdeu aí 50%, 40% da força dela, porque está no meio de tronco, peixe puxando, tronco, peixe puxando, vai puindo. Daqui a pouco você vai pegar um peixe grande e vai perder. No outro jantar do outro dia, ele sentou e falou, cara, perdi um troféu hoje. O que foi? Arrebentou a linha. Aquela linha de ontem ele foi. Então, cara, isso já aconteceu comigo, isso já aconteceu contigo, já deve ter acontecido com o Alex. Eu me lembro que a gente foi para uma pescaria por Aracaju, onde a gente estava pescando numa semana muito difícil de pesca. O Alex estava, eu acho que um dos maiores peixes da pescaria que ele pegou foi ele. Por quê? Porque às vezes o cara tem que estar preparado para, como tu falou, na hora que entra o troféu. Imagina o cara estar numa pescaria ruim, na semana de pesca que o rio pegou água e tal, e difícil de peixe, entra aquele troféu, ele não está com o equipamento correto e perde o peixe. Pescaria é feito de escolhas, né? Então por isso que a gente tem uma série de... você tem vara para escolher, tem isca para escolher e tem linha para escolher, né? Então exatamente a escolha da linha é algo muito importante. E às vezes a pessoa economiza teoricamente no mais barato, que acaba sendo a linha, o líder, e acaba perdendo peixe por bobeira, né? Uma linha de multifilamento dessa aqui, ela dura o quê? Olha, bem usada, por exemplo, eu tenho linhas aqui que você pega uma linha de qualidade, né, você corta a pontinha, né, tal, mas eu tenho linhas aí que eu uso há 3 temporadas. 3 temporadas. É isso mesmo. Se pegar a linha e tira ela, coloca o início pro final, tal, revira a linha como fala e tal, no final da pescaria, dá uma limpada na linha e tal, guarda ela, não guarda ela com sujeira de pescaria, limpa ela legal, aumenta a vida útil da pescaria, da linha, né? As linhas, elas evoluíram muito. O polietileno que se usa hoje é um polietileno de mais peso molecular, né? As primeiras linhas de multifilamento, elas realmente se desgastavam muito mais. A gente via que até perto assim do líder, você levantava uns fiapinhos assim, né? Sim. E a gente cortava. Hoje, por exemplo, as Gessou já quase que eliminou todos esses fiapinhos, elas duram realmente muito mais. Uma outra coisa importante de falar também é sobre a questão de sensibilidade da linha de multifilamento. Como ela não tem essa elasticidade, pescaria de robalo, pescaria de black bass e tal, que eu preciso saber que o peixe colocou a isca na boca para ferrar, robalo, se tu demorar muito para ferrar ele, corta o peixe. Então a linha de multifilamento, ela me deu o quê? Mais sensibilidade. Antes, com a linha de nylon, a gente não tinha essa sensibilidade. Então foi um avanço que a linha de multifilamento trouxe para a pescaria também. E eu queria fazer uma pergunta para o Alex, que é um cara que pesca já há muitos anos, e é um cara que pescava de nylon, né? Já pescou muito de nylon. E eu queria que ele falasse para a galera o que melhorou assim, Alex, na tua pescaria, ou o que tu acha que melhora na pescaria, que pode melhorar na pescaria daquele cara que ainda é reticente, ainda quer trabalhar pescando com isca, com linha de nylon e para a linha de multifilamento. Eu queria que tu falasse um pouco dessa diferença das linhas aí para a galera. Bom, Edu, uma das principais características da linha de nylon é a elasticidade dela. Então é o seguinte, uma linha de nylon chega a esticar 10, 15% do seu comprimento.
Imagina então você está pescando numa situação de 30 metros ou muito mais. Uma linha que você está pescando de nylon a 30 metros, quando você fisga, ela vai esticar cerca de 3 metros. Ou seja, aquele movimento que você fez para fisgar praticamente não surtiu efeito. O mesmo vale, às vezes, para trabalhar a isca de superfície. Fez aquele arremesso de 40 metros. Então, quando você trabalhava aqui, a isca mal se movia. O multi não, ele responde rapidamente. Você bateu aqui, a isca está trabalhando. Imagina trabalhar uma isca de hélice no nylon. É difícil. Não é difícil. Ainda tinha a elasticidade, não. A maciez da vara, se é uma vara muito mole, isso daí dificultava o trabalho. Então tem uma série de questões, né? E outra coisa também muito importante, né, Alex, é a questão de capacidade de linha, né? O cara usava linha de nylon antes na carretilha, a capacidade de linha era muito pequena. A linha de multifilamento revolucionou todo o mercado, né? Você consegue usar a carretilha de um tamanho menor, as varas não precisam ser exatamente aquelas varas mais grossas como os americanos gostavam de usar, uma vara mais pesada, você consegue usar um material mais leve. Trouxe todo um benefício para o pescador, aquela performance e conforto, que no final do dia o resultado, se você estiver usando o material correto, é pegar o peixe, né? Quem pesca de multi, passou a pescar de multi, não troca, né? Por exemplo, eu pesco tudo de multi hoje, né? As primeiras pescarias que eu fiz, a primeira pescaria que eu fiz no Amazonas, a gente pescava de Abu 5.500 que cabia... Cento e poucos metros de 0,45. Não, eu colocava 70 metros 0,50 direto. Não tinha líder, né? Não colocava nem líder para não ter. E era isso. Depois passamos a usar Calcutá. Quando saía Calcutá 200, cabia 50 metros de linha de nylon. Era Super Hyglon 0,50, que usava direto. Era só isso aí que a gente usava. Hoje a evolução na época era jovem, então conseguia arremessar material pesado, né? Hoje a gente tenta dar uma diminuída no peso, né? Menos esforço. Sim. Então, mas é isso aí, gente, é essa evolução, né? Inicialmente as linhas de multifilamento elas foram introduzidas no mercado mais para pesca vertical, né? Sim. Elas não foram feitas inicialmente para o arremesso, depois houve mais uma evolução para essa linha se tornar uma linha utilizada para arremesso, não é isso? Sim. Só que tem que se tomar cuidado, que isso que acontece muito, tá? Essa é uma dica que a gente vai dar e da forma que mais problemas existem. Por quê? Porque quando a gente pega uma linha de número padrão inferior, né? Por exemplo, a gente pega uma linha de número padrão 2, por exemplo, tá? Que o número 2 seria aproximadamente 0,20 milímetros, tá? Tem linha número 2 que tem 35 libras, 40 libras. Sim. E aí a gente fala assim, poxa, uma linha de 40 libras eu posso pescar um tucunaré. Certo. Só que é uma linha 0,20. Ela não tem peso suficiente para arremessar uma isca que a gente usa para tucunaré, que é entre 9 e 10 centímetros, né? Se a gente pega uma isca muito pesada, num diâmetro muito inferior, tá? Quando a gente arremessa, essa linha flutua. Essa flutuação, ela gera o backlash, a cabeleira. Ela fica difícil de arremessar. E isso, o que acontece? Vai afofando e chega uma hora que ela dá uma volta embaixo, a gente nem percebe e a linha estoura. Ela fica folgada demais. Fica folgada demais. Dá aquele tranquinho é justamente o suficiente para acabar estourando a linha. Por exemplo, no Japão, para arremesso, eles quase não usam multifilamento, eles utilizam nylon ou o fluorocarbono. Por exemplo, a pescaria de Bass, né, a especialidade do Alex aqui, né, utiliza muito linha de fluorocarbono, porque é uma modalidade diferente, né? E aqui a gente hoje começou a fazer umas adaptações, quer dizer, a gente tem linhas hoje, por exemplo, as G-Souls, a X8 e a X4, são linhas que já começamos a trazer para uma adaptação para o Brasil. X4 ou X8, né? As linhas X8, né, que elas de 8 fios, né, elas têm
metade do diâmetro, cada monofio tem metade do diâmetro, né, do da fio X4, de uma 4 fios. de uma 4 fios. Então, por exemplo, uma 4 fios, né, na verdade, quando as primeiras linhas de multifilamento, por que se fizeram 8 fios? Porque eles faziam até PE4, eles trançavam em 4 fios. E aí, acima da PE4, PE5, vocês podem ver que não existe PE5 de 4 fios, aliás, né? 4 fios. Por quê? Porque ela se torna muito áspera, né? E aí, então só se faziam até 4 PE4, 4 fios acima de 4,8. Essa era a regra. Com o passar do tempo, o pessoal acha que vai se adaptando, que é melhor, que a linha de 8 fios ela desliza mais, né? Que ela é mais gostosa de usar, tal, e foi, a tecnologia foi indo e fizeram as linhas até 0,6 de 8 fios existe hoje, né? Logicamente é um polietileno de grande peso molecular. Mas é uma linha bem sensível, o cara tem que saber usar, né? Sim, mas são pescarias diferentes, né? Que utilizam com iscas pequenas, não arremessa, são linhas para se soltar. Ou se arremessa, tem que saber arremessar muito bem. Mas é difícil, né? Porque é uma linha que quando vai acontecer o quê? Fina, qualquer tranco que você der, ela vai estourar. Vai estourar. Então por isso que a gente fala assim, 4 fios, 8 fios. Então eu particularmente, né? Particularmente, até PE 2,5 eu uso 4 fios. Não uso 8 fios, assim, por quê? Porque a minha pescaria é mais para arremesso. Eu acho que é a pergunta que mais fazem relacionada aí à linha de pesca. E aí, Edu, 4 fios ou 8 fios? Porque ficou na cabeça da galera uma ideia de que quanto mais fios, mais forte a linha é. E quando a gente fala que é o contrário, o cara fica perdido, né? Fala, não, a linha de 4 fios ela é mais resistente que a linha de 8 fios na mesma bitola. Por quê? Porque cada filamento é mais grosso. Então, se você estiver pescando uma pescaria de fundo, que a gente pesca muito, por exemplo, na minha realidade lá no Pará, a gente pesca muito de fundo, robalo no fundo, a gente precisa de uma linha que ela seja mais resistente à abrasão. E a linha de 4 fios, ela é mais resistente à abrasão que a linha de 8 fios. Por isso ela acaba sendo um pouco mais resistente. Falando de Amazônia, é a mesma coisa. Amazônia, a gente tem muito peixe que, por mais que tu esteja pescando de plug, na hora que tu vai pegar o peixe, ele vai para a galhada. A gente está pescando num local que é mato aqui, que é pau embaixo aqui. Então ele vai pegar e vai para a galhada. Então, no momento que essa linha de multifilamento for passar na estrutura, quando ela tem 4 fios, esses filamentos são mais resistentes que 8 fios. Sim, sem dúvida. Certo? Sem então dúvida. A abrasão é o que faz essa questão da linha ser mais resistente. Mas aí, o cara me fala, o que é melhor? Cara, o que é melhor vai depender da pescaria que você faz. E é pessoal, né, Du? É pessoal. O cara gosta de uma linha às vezes mais áspera. Eu, particularmente, gosto de uma linha mais áspera. Tem gente que não gosta. Sim. Cada um pesca com aquilo que gosta. E tanto que uma das linhas que eu mais pedia para ti, Marquinhos, tenta fazer uma linha de 4 fios para PE4, uma linha para Amazônia, 50 libras, e eu te enchi o saco, e hoje em dia eu acho que é uma das linhas mais utilizadas na Amazônia. Essa linha aqui realmente foi pedido do Dudu, né? Essa a YGK nem quase não trança mais 4 fios PE4, tá? E ela realmente foi feita em 300 metros, o carretel aqui foi feito exclusivamente para o Brasil, essa linha aqui. E é uma linha que o pessoal adora. E quando eu vou para a Amazônia, quando eu vou pescar tucunaré azul, também peixe de couro, eu escuto muita galera perguntando, Eduardo, e existe a necessidade de usar o líder? Qual a tua opinião sobre isso? Olha, isso é muito pessoal. Eu tenho amigos que pescam muito bem e não usam líder, são poucos, né? Mas assim, o líder foi uma evolução muito grande, o uso do líder, tá? A gente achava assim,
tinha um problema muito sério de pescar com multifilamento para vertical, né? Que quando você não usava o líder, parece que quando você faz o trabalho, todo o movimento da carretilha parece que ele transmite para a isca e ele pega menos peixe. A gente fez testes, né? Eu fiz quando a gente trouxe as primeiras linhas de multifilamento e os líderes de fluorocarbono, fiz com o Nelson Nakamura, pescávamos muito juntos, e a gente fez esses testes de usar sem líder e com líder, a mesma isca. Com o líder, ele pegou, foi a diferença de 80%. E se falando em plug, Marquinhos? Plug também dá diferença pelo seguinte, tá? Pode ser muito menor, porém ele dá aquela amortecida. Por exemplo, quando o peixe pega, muitas vezes a elasticidade zero, ele pode arrancar a isca da boca do peixe, tá? Isso no meu entender, tá? Não sei se vocês concordam com isso, mas isso é nítido. Assim, quando você trabalha só a linha de multifilamento, muitas vezes você está trabalhando um plug, uma isca de hélice. Quando você bate na isca, ela deixa aquele rastro na superfície. Quando você usa o líder, isso daí diminui. Essa pequena diferençazinha, eu acho que muda muito a questão do ataque do peixe. O peixe fica mais suscetível a atacar do que quando está aquele risco direto. Aquilo não é algo natural na natureza, né? Eu acho o seguinte, respeito quem pesca de multifilamento direto, isso aí, como tu falou, é gosto de cada um. Sim. Mas depois que eu comecei a pescar de líder, para mim não existe pescaria sem líder. A boca do peixe, né? Roubá-lo. Roubá-lo sem fluo, e cara, ele vai perder muito peixe. Se o fluorocarbono de 2 em 2, 3 em 3 peixes tu tem que fazer um nó, imagina multifilamento, que ela é muito menos resistente à abrasão. Então o cara vai perder mais peixe se o peixe enxalotar a isca. Depois, passou na galhada, pegou o peixe foi para a galhada. Essa galhada, ela também, quem vai ter mais resistente nessa galhada à abrasão é o fluorocarbono. Então o cara vai perder menos peixe se for para a galhada. Outra coisa que o Alex falou, está pescando num local que a água é muito limpa, ele falou na isca de hélice. Concordo, isca de meia água então. A isca de meia água está ali no meio do rio. O peixe vai ver a isca de meia água, vai ver uma linha. Tudo bem que a gente tem linha aqui a 8 fios, que é verde, acaba se camuflando. Bem camuflado, mas se o cara tiver uma linha com uma coloração, então o peixe, se colocar um líder ali, ele vai ver um negócio mais natural, como o Alex falou. Então vai pegar mais peixe, na minha opinião, tá? E outra coisa, acontece muito, o cara que pesca às vezes só com o multifilamento, toda hora o multifilamento fica agarrando na garateia. Fica agarrando na garateia, vai agarrando na garateia. Com o fluorocarbono isso não acontece. E outra coisa, o fluorocarbono ali, como ele desliza mais do que o multifilamento, ele ajuda no arremesso. Que ele vai ter um peso na ponta ali. Sim. Então são algumas coisas que a gente vê assim que eu só vejo qualidade. Tem o líder de nylon e tem o líder 100% fluorocarbono. A gente sabe que existe a diferença dos dois. Um tem a densidade maior que a da água, outro menor. Fala um pouco sobre a utilização desse líder para a galera. Então, o fluorocarbono, as características do fluorocarbono vêm a ser o quê, né? Foram uma evolução para líder, por quê? Porque o fluorocarbono, quando ele foi construído, foi feito para pesca, tá? Ele era um fluorocarbono que ele tem elasticidade de, acho que era 0,5%, né? Tem um raio de refração de 0,04, que é igual da água, que se torna invisível dentro da água. E ele é mais pesado que o nylon, então ele afunda. Então isso aqui, para as pescarias de vertical, era algo fundamental. O peixe não vai enxergar, ele afunda. Então ele melhora muito a sensibilidade, né? Então se usava muito o fluorocarbono. Porém, o fluorocarbono, ele
é uma linha dura, tá? Que ela é muito dura, não é macia. Hoje estão fazendo fluorocarbono uma certa maciez, né? Que são um pouquinho mais macios. Hoje, com a tecnologia, né, se criou o quê? O líder de nylon com a resistência de abrasão do fluorocarbono. Por quê? Se colocou uma camada em cima, né? Se colocou uma camada em cima, quer dizer, um coat em cima que tem resistência de abrasão, protege contra os raios ultravioletas, né? E aí, o que acontece? É uma linha que ela é mais macia. Ela é muito mais macia. Como ela é mais macia, por exemplo, nas iscas de superfície, né, é uma linha que trabalha mais. E ela flutua. Eu, particularmente hoje, iscas de superfície, eu passei a usar o nylon. Eu passei a usar esse nylon com tratamento. Por quê? A apresentação da isca é muito melhor. Uma isca de superfície, ela trabalha muito melhor, apesar de aumentar a bitola dela. Eu acho que tudo isso é questão de gosto, como tu falou, sim, né? É questão sim, de escolha. Eu, por exemplo, prefiro 100% fluorocarbono, só que eu sei que 100% fluorocarbono é uma linha que vai afundar. Sabendo que ela vai afundar, se eu tiver com uma isca sensível, um stickzinho sensível, vai matar o trabalho da isca. Eu já coloco um líder menor. Sim. Eu uso 100% de fluor menor. Então, eu acho que é questão de gosto. O que eu tinha para falar era mais ou menos isso aí. E fica à vontade aí, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Manda nos comentários dos vídeos aí, manda as perguntas que a gente vai procurar responder o máximo de perguntas. E eu quero... Na nossa rede social aqui, tá? Manda no Instagram, tá? No Instagram da Wacoco, faça essas perguntas que a gente responde, tá bom? E acompanhe o Instagram da Wacoco, né? Acompanhe as novidades, sempre vão estar postando. E vamos fazer bastante vídeo sobre esse assunto que a galera, por mais que a gente faça bastante coisa, a galera ainda tem dúvida, é importante. É verdade, tá? Esse problema do número padrão, de peso, é bastante complexo. Beleza, pessoal? Valeu, obrigado. Valeu, muito obrigado. Um abraço. Valeu.